Após o falecimento do meu marido, minha filha herdou nossa residência e milhões de reais. A única coisa que recebi foi uma modesta cabana deteriorada. Depois disso, ela me expulsou de casa aos berros. Vá viver no meio do mato, velha inútil! Mas dias depois, o que descobri escondido naquela cabana abandonada a deixou em estado de choque e a fez se arrepender profundamente. Mas antes de prosseguirmos com esta narrativa, verifique se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este relato. Adoramos saber até onde nossas histórias estão alcançando nossos queridos espectadores. Meu nome é Esperança. Tenho 58 anos de idade e por 3 décadas inteiras acreditei conhecer profundamente minha família. Pensei que amor verdadeiro e lealdade inabalável significavam algo genuíno para todos nós. Até aquele dia fatídico em que Rodrigo, meu amado marido, faleceu inesperadamente e descobri o quão dramaticamente equivocada eu estava sobre as pessoas mais próximas de mim. Durante todos os nossos 28 anos de casamento, trabalhamos incansavelmente para construir um patrimônio sólido, uma casa confortável e acolhedora, além de um futuro estável e próspero. Nossa filha, Marina, cresceu tendo absolutamente tudo o que precisava e muito mais do que simplesmente desejava. Ela nunca conheceu necessidades ou privações, sempre foi mimada e protegida por nosso amor incondicional. A leitura solene do testamento aconteceu no escritório elegante do doutor Almeida, um advogado respeitado de meia-idade, com olheiras profundas que denotavam anos de trabalho árduo e que ajustava constantemente seus óculos de leitura enquanto analisava meticulosamente os documentos legais. Sentei-me numa cadeira de couro gasta e desbotada, com as mãos visivelmente trêmulas sobre meu colo, tentando disfarçar desesperadamente meu nervosismo crescente. Marina estava posicionada ao meu lado direito, usando um terno preto impecável e visivelmente caro que eu jamais havia visto antes em seu guarda-roupa. Sua postura corporal era rigidamente ereta, quase demonstrando uma impaciência mal disfarçada. Vamos proceder imediatamente com a leitura das últimas vontades do Sr. Rodrigo Santos. Começou o Dr. Almeida com um pigarro seco e formal. Meu coração disparou violentamente contra o peito. Rodrigo e eu fomos casados por exatos 28 anos completos. Construímos absolutamente tudo juntos, sempre pensando cuidadosamente no nosso futuro compartilhado, na nossa velhice tranquila e digna. A minha esposa querida, Esperança, leu o advogado enquanto eu me endireitava rigidamente na cadeira, deixo a cabana localizada na estrada da Serra do Ouro, com todo o seu conteúdo interno. Franzi a testa completamente confusa. A cabana, aquela construção velha, deteriorada e praticamente abandonada, que Rodrigo havia herdado do falecido pai dele. Nunca havíamos investido tempo ou dinheiro nela porque estava literalmente caindo aos pedaços, com estrutura comprometida. A minha filha amada, Marina, continuou ele metodicamente. Deixo a casa principal da família localizada na Avenida dos Jacarandás. Todas as contas bancárias existentes, investimentos diversos e a soma total impressionante de 5 milhões de reais. O mundo inteiro pareceu congelar completamente naquele instante eterno. 5 milhões de reais. A casa onde vivi quase 3 décadas inteiras da minha vida. Absolutamente tudo o que construímos cuidadosamente juntos ao longo dos anos. Marina havia recebido literalmente tudo, enquanto eu havia recebido apenas uma cabana em completas ruínas. Deve haver algum engano grave, murmurei baixinho, mal conseguindo controlar efetivamente minha voz embargada pela emoção. Marina se virou bruscamente para mim com um sorriso gelado e calculista. Não existe engano algum, mãe querida. Papai sabia exatamente o que estava fazendo quando tomou essa decisão. O Dr. Almeida me olhou diretamente com algo que se aproximava da genuína compaixão humana. Os termos testamentários são extremamente claros, Sra. Santos. Seu falecido marido foi absolutamente específico sobre seus desejos finais. Saímos do escritório advocatício em completo silêncio sepulcral. O sol intenso de abril parecia impiedoso, quase cruel em sua intensidade ofuscante. Durante todo o trajeto de volta para casa,
A casa que subitamente já não era mais verdadeiramente minha propriedade, Marina não pronunciou uma única palavra sequer, mas eu conseguia sentir perfeitamente sua satisfação interna, emanando como o calor sufocante de um forno industrial. Naquela noite específica, enquanto eu preparava cuidadosamente o jantar familiar, como havia feito religiosamente por décadas inteiras, ela finalmente decidiu falar. Mãe, precisamos ter uma conversa séria e urgente sobre sua situação de moradia atual. Pousei imediatamente a faca afiada na tábua de cortar verduras. Que tipo de conversa necessária? Perguntei com apreensão crescente. Esta residência é oficialmente minha agora, e francamente falando, acho que definitivamente está na hora de você conquistar seu próprio espaço pessoal e independente. Olhei fixamente para ela, esperando desesperadamente algum sinal reconfortante de que estivesse simplesmente brincando de mau gosto. Marina, esta foi minha casa durante exatos 28 anos completos. Foi exatamente aqui que construí toda a minha vida adulta ao lado do seu querido pai. Papai infelizmente não está mais aqui entre nós. Ela respondeu com frieza cortante. E esta propriedade é exclusivamente minha agora. Você tem a cabana disponível? A cabana não possui eletricidade funcionando, nem água encanada adequada. O telhado está literalmente desabando sobre a estrutura. Ela deu de ombros casualmente, como se meus problemas urgentes fossem completamente insignificantes para ela. Então você terá que providenciar os consertos necessários. Olha, não quero que esta situação fique desnecessariamente desagradável entre nós duas. Vou generosamente te dar uma semana completa para arrumar adequadamente suas coisas pessoais. Senti como se tivesse levado um tapa violento no rosto. Uma semana apenas? Perguntei incrédula. Uma semana inteira, repetiu friamente, acrescentando com um sorriso absolutamente gelado. Considere isso uma oportunidade única para conquistar independência total, mãe. Você sempre disse repetidamente que queria mais tempo exclusivo para si mesma. Os dias seguintes se transformaram num turbilhão avassalador de confusão mental e dor emocional intensa. Arrumei metodicamente meus pertences pessoais mais queridos. As fotografias antigas de família, as roupas que cabiam adequadamente em 2 malas médias, algumas lembranças preciosas de toda uma vida. Marina supervisionava absolutamente tudo como uma guardiã implacável, garantindo rigidamente que eu não levasse nenhum item que ela considerasse remotamente valioso para seu patrimônio. Não pode levar isso, disse secamente quando tentei pegar cuidadosamente o conjunto completo de porcelina que minha saudosa mãe havia me presenteado no casamento. Isso veio junto com a propriedade. Era da minha mãe querida, Marina. Faz parte da minha herança familiar pessoal. Agora faz parte da decoração desta residência? Replicou inflexivelmente. No último dia doloroso, enquanto eu carregava pesadamente minhas malas para meu velho automóvel desgastado, Marina apareceu elegantemente vestindo um vestido completamente novo e joias deslumbrantes que eu definitivamente não reconhecia. Espero sinceramente que você entenda que isso não é absolutamente nada pessoal, mãe, ela declarou, embora seu tom sugerisse exatamente o contrário. Papai obviamente tinha suas razões muito específicas. E quais você imagina que foram essas razões misteriosas? Perguntei com a voz visivelmente embargada pela emoção crescente. Marina se aproximou vagarosamente de mim e, por um momento fugazer, pensei que ela pudesse finalmente mostrar alguma compaixão genuína ou pelo menos um pouco de remorso. Em vez disso, sua expressão facial endureceu completamente, tornando-se ainda mais fria e calculista. Talvez porque ele finalmente percebeu que você sempre foi um verdadeiro fardo pesado, sempre dependendo completamente dele para tudo, nunca realmente contribuindo de forma significativa para nossa família. Talvez ele quisesse garantir definitivamente que eu, que realmente construí algo importante da minha vida profissional, tivesse exatamente o que mereço por meus esforços. Suas palavras cruéis me atingiram como balas perfurantes disparadas diretamente no meu coração. Marina, sacrifiquei completamente minha carreira promissora para te criar adequadamente.
Larguei meu emprego estável para ser dona de casa dedicada, porque você e seu pai queriam especificamente assim para o bem da família. Ninguém te obrigou a fazer absolutamente nada, mãe querida. Essas foram exclusivamente suas escolhas pessoais e deliberadas. Entrei no meu carro antigo com as mãos tremendo violentamente e parti imediatamente, deixando para trás definitivamente a única casa que conheci como adulta madura. Observando atentamente pelo retrovisor embaçado, minha filha permanecia parada rigidamente na entrada principal, sem um único pingo de remorso genuíno no olhar frio e distante. Quando finalmente cheguei à cabana deteriorada, o sol dourado já se punha majestosamente no horizonte. A estrutura precária parecia ainda muito pior do que eu conseguia me lembrar vagamente. A pintura estava completamente descascada, janelas parcialmente quebradas, e a escada instável da varanda balançava perigosamente com o menor movimento. Mas era literalmente tudo o que eu possuía naquele momento desesperador. Naquela primeira noite absolutamente terrível, deitada desconfortavelmente no chão de madeira áspero, sobre um cobertor velho e desbotado, olhando fixamente para as estrelas brilhantes através de um buraco irregular no telhado danificado, chorei, como não chorava, desde minha infância distante. Não apenas pela perda dolorosa da minha casa querida, mas pela perda devastadora da filha, que eu sinceramente pensava conhecer profundamente. Como chegamos exatamente a esse ponto crítico? Como a menina que eu havia criado com tanto amor e dedicação, amado incondicionalmente através de todos os anos, se transformou em alguém tão cruel e desprovida de compaixão. Mas enquanto as lágrimas amargas secavam lentamente em minhas bochechas geladas e a floresta silenciosa me envolvia completamente, uma pequena faísca de determinação férrea começou a brilhar intensamente em meu peito. Se Marina pensava que eu simplesmente desistiria, que eu me quebraria completamente sem resistência, ela estava dramaticamente enganada sobre minha verdadeira natureza. Ela não fazia a menor ideia do que me aguardava pacientemente naquela cabana velha e aparentemente completamente inútil. Não imaginava sequer remotamente que minha vida estava prestes a mudar para sempre de maneiras inimagináveis. Os primeiros dias solitários na cabana foram indiscutivelmente os mais difíceis e desafiadores de toda a minha existência. Sem eletricidade funcionando adequadamente, eu dependia inteiramente de velas tremeluzentes e de uma lanterna velha e desgastada que encontrei casualmente em uma gaveta empoeirada e esquecida. Sem água encanada funcionando, precisava caminhar laboriosamente quase 1 quilômetro inteiro até um poço que ainda funcionava precariamente, carregando baldes pesados que pareciam ficar progressivamente mais pesados a cada dia que passava. Minhas mãos delicadas, anteriormente acostumadas ao conforto completo de uma vida urbana confortável, logo ficaram completamente cheias de bolhas dolorosas e calos ásperos. Mas a dor física constante não era absolutamente nada comparada à dor emocional devastadora que carregava diariamente. No terceiro dia extremamente difícil, minha irmã mais velha, Lúcia, me ligou inesperadamente. Sua voz soava estranhamente distante e quase irreconhecível. Esperança, é realmente verdade o que Marina está dizendo para toda a família? Perguntou hesitantemente. O que exatamente ela está dizendo? Perguntei com crescente apreensão, embora uma parte instintiva de mim já soubesse perfeitamente. Ela diz que você atacou violentamente o advogado durante a leitura oficial do testamento, que você gritou descontroladamente e fez um escândalo público terrível porque não te deixaram todo o dinheiro da herança. O telefone pesou extraordinariamente em minha mão como se fosse feito de chumbo puro. Lúcia, isso é completamente falso e você sabe disso. Eu jamais faria algo assim. Ela também afirma categoricamente que você tem ameaçado ela persistentemente, exigindo dinheiro de forma agressiva, dizendo que vai contratar um advogado especializado para contestar legalmente o testamento. Isso é uma mentira absoluta. Minha voz falhou completamente. Lúcia, sou sua irmã de sangue. Você me conhece melhor que isso, não conhece? Houve uma pausa longa e extremamente dolorosa no telefone.
Eu não sei exatamente o que pensar, Esperança. Marina parecia muito perturbada e genuinamente assustada quando me ligou ontem. Depois de desligar o telefone, sentei-me completamente desmoralizada no chão de madeira podre da cabana e chorei intensamente até não ter mais lágrimas para derramar. Marina não havia apenas tirado cruelmente minha casa, mas estava sistematicamente destruindo todos os meus outros relacionamentos familiares importantes. No dia seguinte, devastador, minha cunhada querida, Patrícia, cancelou abruptamente nossa tradição sagrada de almoço às sextas-feiras. Acho sinceramente melhor você tirar um tempo necessário para si mesma, Esperança, para refletir profundamente sobre as coisas. Depois, foi minha prima querida, Fernanda, que era como uma irmã verdadeira para mim durante toda a vida. Marina diz que você tem bebido excessivamente muito, desde que Rodrigo faleceu tragicamente. Talvez você devesse procurar ajuda profissional urgentemente. Cada ligação telefônica era uma facada dolorosa diretamente no meu coração já ferido. Marina havia construído cuidadosa e calculadamente uma narrativa completamente falsa, onde eu era a vilã da história, a viúva gananciosa e desesperada que não conseguia aceitar graciosamente que seu próprio marido não confiava nela com sua fortuna substancial. Uma semana completa depois de me mudar definitivamente para a cabana, Marina apareceu inesperadamente na minha porta deteriorada. Chegou dirigindo um carro completamente novo e reluzente, usando um casaco elegante que provavelmente custava muito mais do que meu veículo inteiro valia. "Olá, mãe querida", disse com um sorriso absolutamente falso. "Vim especialmente ver como você está se adaptando à nova vida." Olhei para ela atentamente através da porta de tela quebrada, tentando processar mentalmente sua presença inesperada. "O que você realmente quer aqui, Marina? Não posso simplesmente visitar minha mãe querida?" Ela riu artificialmente, mas o som era completamente vazio. "Nossa, este lugar realmente é uma bagunça terrível, não é mesmo? Olha essas janelas completamente quebradas, e aquele telhado desabando. Meu Deus do céu! Você realmente está morando nesta condição deplorável? Eu não tenho absolutamente nenhuma outra escolha. Bem, acho que você definitivamente terá que fazer isso dar certo de alguma forma." Ela se aproximou ainda mais de mim e baixou consideravelmente a voz para um tom conspirativo. "Sabe, mãe querida, tenho conversado extensivamente com toda a família sobre você." Meu estômago se revirou violentamente. "O que exatamente você tem falado para eles sobre mim?" "Só a verdade absoluta. Que você tem estado extremamente amargurada desde a leitura oficial do testamento, que não consegue aceitar graciosamente as decisões finais do papai, que tem feito comentários muito desagradáveis e injustos sobre mim para qualquer pessoa que queira escutar." "Marina, isso não é absolutamente verdade e você sabe perfeitamente disso." Ela deu de ombros casualmente, com uma expressão completamente indiferente. "Percepção é realidade, mãe querida. E a percepção geral é que você não está lidando adequadamente bem com o luto." Então se virou elegantemente e começou a caminhar com passos firmes de volta para seu carro luxuoso, mas parou abruptamente e olhou por cima do ombro com um sorriso malicioso. "Ah, e mãe? Lúcia mencionou casualmente que você poderia tentar contestar legalmente o testamento. Só para você saber claramente, papai trabalhou com o melhor advogado especialista de todo o estado. Tudo está legalmente selado e protegido. Se você tentar qualquer coisa desesperada, só vai ficar completamente sem o pouco dinheiro que ainda tem." Depois que ela foi embora definitivamente, fiquei parada naquela porta quebrada por um tempo extraordinariamente longo, observando atentamente o carro dela desaparecer completamente na estrada de terra empoeirada. A realidade brutal da minha situação me atingiu como uma avalanche devastadora. Não apenas havia perdido permanentemente minha casa e minha família, mas Marina havia sistemática e calculadamente destruído minha reputação perante todos. Naquela noite particularmente difícil, enquanto tentava consertar desesperadamente uma das janelas quebradas com fita adesiva e pedaços de papelão encontrados, refleti profundamente sobre os últimos 28 anos inteiros. Eu tinha sido realmente uma mãe tão terrível, uma esposa tão inadequada?
Lembrei vividamente de quando Marina tinha apenas 7 anos de idade e pegou pneumonia grave. Passei 3 noites seguidas completamente no hospital, dormindo desconfortavelmente em uma cadeira dura, segurando delicadamente sua mão pequena. Lembrei de todas as apresentações escolares que assisti religiosamente, de todos os projetos complicados de ciências que ajudei pacientemente a fazer, de todas as noites longas que fiquei acordada preocupadamente, esperando que ela chegasse em casa com segurança quando era adolescente rebelde. Lembrei de quando Rodrigo perdeu inesperadamente o emprego em 2001, e eu imediatamente voltei a trabalhar como recepcionista para manter financeiramente a família unida. Lembrei de como larguei esse emprego quando ele encontrou uma posição melhor, porque ele disse que era absolutamente importante que houvesse alguém responsável em casa para cuidar adequadamente de Marina. Essas coisas todas significaram realmente algo para ele? Significaram algo genuíno para Marina? Aparentemente, não significaram absolutamente nada. 2 semanas completas depois de me mudar definitivamente, meu vizinho mais próximo, Sr. Antônio, veio gentilmente me visitar. Era um homem mais velho e respeitado que conhecia Rodrigo há muitos anos. Esperança? Ele disse respeitosamente, tirando educadamente o chapéu. Sinto muito profundamente por Rodrigo, e sinto ainda mais pelo que está acontecendo injustamente com você. Obrigada sinceramente, Sr. Antônio. Moro aqui há exatos 40 anos, continuou pensativamente, e conheço perfeitamente o valor real desta terra. Seu marido era um homem extremamente inteligente, muito inteligente mesmo. Na época não conseguia entender completamente o que ele queria dizer com essas palavras misteriosas, mas suas palavras ficaram persistentemente comigo, como um enigma complexo a ser decifrado cuidadosamente. No final do meu 2º mês solitário na cabana, eu havia perdido peso visivelmente. Minhas mãos estavam completamente calejadas e ásperas pelo trabalho manual. Meu cabelo havia perdido completamente o brilho, e novas linhas profundas haviam aparecido ao redor dos meus olhos cansados. Mas havia algo mais importante. Uma nova dureza interior em mim, que não estava ali antes. Uma determinação férrea que crescia progressivamente, cada dia mais forte. Em uma manhã particularmente clara, enquanto varria meticulosamente os detritos da varanda deteriorada, encontrei algo que mudaria absolutamente tudo para sempre. Uma chave antiga e extremamente estranha, parcialmente enterrada sob algumas tábuas soltas do assoalho apodrecido. Era completamente diferente de qualquer chave que eu já havia visto em toda a minha vida. Pesada e com um design ornamentado e misterioso. Segurei-a cuidadosamente contra a luz dourada do sol matinal, girando-a delicadamente entre os dedos. Para qual porta misteriosa seria aquela chave enigmática? Em uma cabana que eu sinceramente achava conhecer cada canto escondido, havia encontrado algo completamente novo e absolutamente misterioso. Naquela noite específica, enquanto as velas tremeluziam suavemente ao meu redor e a floresta estalava misteriosamente lá fora, examinei a chave ainda mais de perto. Tinha pequenos símbolos intrincados gravados que eu não conseguia decifrar adequadamente. E algo profundo me dizia que aquela não era uma chave absolutamente comum. Pela primeira vez em longos meses, sentia algo completamente além do desespero e da tristeza profunda. Era curiosidade genuína. E por baixo dessa curiosidade crescente havia algo ainda muito mais poderoso. Esperança verdadeira. Eu não sabia então que aquela pequena chave de metal envelhecido mudaria completamente o rumo da minha vida inteira. Não sabia que minha existência solitária estava prestes a se transformar em algo completamente diferente, algo extraordinário, que daria a Marina uma surpresa que ela jamais esperaria em seus sonhos mais selvagens. A obsessão pela chave misteriosa me consumiu completamente por dias inteiros. Carregava-a constantemente no bolso, enquanto realizava as tarefas diárias básicas de sobrevivência. Coletar lenha seca, buscar água fresca, tentar consertar desesperadamente os vazamentos constantes do telhado danificado. Toda a noite longa, à luz tremeluzente de velas, examinava-a intensamente, tentando decifrar seu propósito secreto.
Os símbolos gravados pareciam estranhamente familiares, mas eu não conseguia me lembrar exatamente de onde os havia visto antes. Eram pequenos e delicados, como se tivessem sido criados cuidadosamente por um artesão extremamente habilidoso há muito tempo. No quarto dia após encontrá-la, decidi inspecionar a cabana de forma muito mais sistemática e completa. Nos meses que estive morando lá, estava excessivamente ocupada tentando simplesmente sobreviver para realmente explorar adequadamente. Agora, com a chave como motivação poderosa, comecei a procurar meticulosamente por qualquer fechadura, compartimento secreto ou esconderijo que pudesse corresponder perfeitamente. Comecei sistematicamente pelo porão úmido, um espaço repleto de teias de aranha densas que eu havia evitado cuidadosamente até então. Armada com minha lanterna confiável e determinação completamente renovada, desci as escadas de madeira que rangiam ameaçadoramente sob meu peso. O porão era consideravelmente maior do que eu havia esperado, estendendo-se por toda a estrutura completa da cabana deteriorada. As paredes eram construídas de pedra bruta e áspera, e o chão era de terra batida e compacta. Em um canto específico, havia uma pilha considerável de caixas velhas completamente cobertas de poeira espessa. Em outro canto oposto, ferramentas enferrujadas pendiam precariamente de ganchos oxidados na parede. Foi então que a vi claramente. Uma pequena porta de metal resistente embutida estrategicamente na parede do fundo, quase completamente escondida atrás de uma estante antiga e pesada. Meu coração disparou violentamente enquanto me aproximava cautelosamente. A porta tinha uma fechadura pequena e ornamentada com exatamente os mesmos símbolos gravados misteriosos que eu havia visto na chave. Com as mãos visivelmente trêmulas, peguei cuidadosamente a chave do meu bolso e a inseri delicadamente na fechadura. Ela se encaixou absolutamente perfeitamente. O mecanismo girou suavemente com um clique satisfatório e, apesar dos anos que provavelmente esteve hermeticamente fechada, a porta se abriu facilmente, revelando um pequeno cofre sofisticado embutido profundamente na parede. Dentro havia um envelope grosso de papel pardo resistente e uma caixa de metal menor e mais pesada. Peguei ambos os objetos com extremo cuidado e subi lentamente as escadas, meu coração batendo intensamente com uma mistura explosiva de expectativa e apreensão profunda. Lá em cima, sob a melhor luz natural que eu conseguia obter, abri o envelope primeiro cuidadosamente. Ele continha documentos legais complexos que, inicialmente, eu não conseguia entender completamente. Escrituras de propriedade oficiais, mapas topográficos detalhados e papéis importantes com selos oficiais autênticos do Estado. Mas enquanto lia mais cuidadosa e metodicamente, usando uma lupa que encontrei em uma das gavetas empoeiradas, comecei gradualmente a entender exatamente o que tinha em minhas mãos. Eram direitos minerais legítimos, direitos de extração exclusivos para toda a propriedade onde a cabana estava situada estrategicamente. E não apenas para o pequeno terreno que eu conseguia ver diretamente, mas para 150 hectares que se estendiam magnificamente até as colinas distantes. Minha respiração acelerou dramaticamente enquanto lia os documentos meticulosamente. Segundo os papéis que datavam da década de 1930, a família de Rodrigo havia possuído os direitos minerais desta terra por gerações inteiras. Mas, mais importante ainda, havia um relatório geológico recente e detalhado, datado de apenas 2 anos antes da morte trágica de Rodrigo. O relatório indicava claramente depósitos extremamente significativos de quartzo de alta qualidade, bem como possíveis veios ricos de pedras semi-preciosas valiosas. O que me deixou completamente sem fôlego foi a última página. Uma oferta oficial de compra de uma companhia de mineração respeitada pelos direitos de extração. A oferta havia sido feita 6 meses antes de Rodrigo morrer, mas de acordo com uma nota manuscrita na margem, ele a havia rejeitado categoricamente. Vou esperar pacientemente o momento absolutamente certo. Ele havia escrito com sua caligrafia familiar, irreconhecível. Com as mãos tremendo violenta e incontrolavelmente, abri cuidadosamente a caixa de metal menor.
Dentro havia uma carta selada meticulosamente com meu nome, escrito com a caligrafia inconfundível de Rodrigo. Minha querida e amada Esperança, a carta começava formalmente. Se você está lendo isso cuidadosamente, significa que encontrou exatamente o que deixei especialmente para você. Espero sinceramente que Marina não tenha sido excessivamente cruel, mas conhecendo perfeitamente a natureza dela, provavelmente foi ainda pior do que imaginei. Tive que parar abruptamente de ler para secar as lágrimas que haviam começado a cair abundantemente sobre o papel delicado. Sei que você deve estar se perguntando intensamente por que fiz as coisas dessa maneira aparentemente cruel. A carta continuava metodicamente. Por que dei a casa e o dinheiro para Marina enquanto deixei para você esta cabana, que parece não valer absolutamente nada? A resposta é extremamente simples. Eu te conheço profundamente, Esperança. Conheço sua força interior inabalável, sua resiliência extraordinária, sua capacidade impressionante de sobreviver e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e desafiadoras. Marina nunca teve que lutar verdadeiramente por absolutamente nada em sua vida. Nós demos literalmente tudo a ela de bandeja, e temo profundamente que isso a tenha transformado em alguém que não reconheço mais. Alguém perigosamente gananciosa, manipuladora e sem compaixão real pelos outros. Se eu tivesse deixado tudo para você diretamente, ela teria encontrado uma maneira de tirar de você, legal ou ilegalmente. Minha respiração era completamente irregular, enquanto continuava a ler atentamente. Mas você, meu amor eterno, tem algo que Marina jamais terá: verdadeira força interior e sabedoria. Eu sabia com certeza absoluta que se alguém pudesse sobreviver nesta cabana o tempo suficiente para encontrar este tesouro escondido, seria exclusivamente você. Considere isso um teste final e definitivo, um que Marina nunca teria passado com sucesso. Os direitos minerais desta propriedade valem muito mais do que a casa e o dinheiro que deixei para Marina. Mas mais do que isso, eles são sua liberdade completa, sua independência total, sua chance única de viver o resto de sua preciosa vida nos seus próprios termos, sem depender de absolutamente ninguém. Há mais documentos importantes no cofre do banco em uma caixa de segurança registrada exclusivamente em seu nome. O número do cofre está no verso desta carta. Use-o com sabedoria absoluta. Eu te amei profundamente por todos os nossos anos juntos, Esperança. Lamento sinceramente ter te colocado nesse teste doloroso, mas eu sabia com certeza que você era forte o suficiente para superá-lo brilhantemente. Agora, viva plenamente, viva por nós dois. No final da carta havia um número claramente escrito: 186. Fiquei sentada no chão da cabana por um tempo extraordinariamente longo, lendo e relendo a carta repetidamente. Rodrigo havia orquestrado meticulosamente tudo isso. O testamento que parecia tão cruel e injusto, na verdade, havia sido sua forma engenhosa de me proteger de Marina e, simultaneamente, me dar algo que ela jamais poderia tocar ou reivindicar. Mas havia algo mais profundo em suas palavras, que me fez sentir uma mistura complexa de amor e dor intensa. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu sobreviveria com sucesso a este teste, mas também havia conhecido Marina bem o suficiente para saber que ela me trairia cruelmente. Por quanto tempo ele soube que nossa filha era capaz de tanta crueldade? Quando ele viu claramente a pessoa em que ela se tornou. Naquela noite específica, pela primeira vez em longos meses, não me senti desesperada, não me senti abandonada ou traída injustamente. Senti algo que havia esquecido completamente como era sentir. Poder verdadeiro. Marina pensava que havia me destruído completamente. Ela pensava que havia vencido definitivamente, que finalmente havia se livrado da mãe que considerava um estorvo inútil. Mas ela não tinha a menor ideia do que eu realmente havia herdado. Não tinha ideia de que sua crueldade havia sido exatamente o teste que Rodrigo esperava que ela falhasse miseravelmente. No dia seguinte determinante, dirigi até o banco na cidade próxima.
O cofre número 186 continha ainda mais documentos cruciais, incluindo relatórios geológicos completamente atualizados e correspondência oficial com 3 companhias de mineração diferentes e respeitadas, todas extremamente interessadas nos direitos de extração. A oferta mais recente e substancial, datada de uma semana antes da morte trágica de Rodrigo, era de impressionantes 8 milhões de reais. Enquanto dirigia cuidadosamente de volta para a cabana, não conseguia parar de pensar intensamente em Marina, provavelmente relaxando confortavelmente na casa que costumava ser exclusivamente minha, gastando despreocupadamente o dinheiro que ela achava que era sua grande vitória definitiva. Ela não sabia absolutamente nada de que sua mãe, a mulher que ela havia tratado cruelmente como lixo, acabara de se tornar oficialmente milionária. Mas ainda não era o momento apropriado da revelação dramática. Primeiro, eu tinha que decidir exatamente como queria usar esse novo poder extraordinário. Uma coisa era absolutamente certa. Marina havia subestimado gravemente a mulher que a criou com tanto amor. Os dias seguintes se transformaram num turbilhão avassalador de investigação silenciosa e meticulosa. Decidi categoricamente não fazer nada precipitado ou impulsivo. Rodrigo havia sido extremamente meticuloso em seu planejamento detalhado, e eu seria igualmente cuidadosa na execução perfeita. Primeiro, entrei em contato discretamente com um advogado completamente diferente, um que ficava na cidade vizinha e que não conhecia absolutamente Marina. O doutor Silva era um homem respeitado mais velho, especializado especificamente em direitos minerais complexos e transações importantes de terras. Quando lhe mostrei cuidadosamente os documentos, seus olhos se iluminaram com interesse profissional genuíno. Senhora Santos, ele me disse respeitosamente, ajustando metodicamente os óculos para examinar melhor os papéis. Isso é absolutamente extraordinário. Seu falecido marido tinha documentação completamente impecável aqui. Esses direitos minerais são completamente legítimos e estão totalmente separados de qualquer outra herança. O que isso significa exatamente na prática? Perguntei tentando manter a voz perfeitamente firme. Significa que, embora sua filha tenha herdado oficialmente a casa e o dinheiro em conta, esses direitos minerais são completamente independentes e autônomos. Eles estão especificamente registrados em seu nome, exclusivamente, e não podem ser contestados ou reivindicados por mais ninguém, independentemente das circunstâncias. Senti uma onda poderosa de alívio percorrer todo o meu corpo tenso. E as ofertas das companhias de mineração, Dr. Silva? O advogado sorriu amplamente. Muito legítimas e sérias. Na verdade, conheço pessoalmente 2 dessas companhias respeitadas. Elas têm reputações absolutamente excelentes no mercado. Mas, Senhora Santos, antes de tomar qualquer decisão definitiva, recomendo enfaticamente que obtenha uma avaliação geológica completamente independente. Os preços das pedras semipreciosas subiram dramaticamente nos últimos anos. Seguindo seu conselho profissional, contratei um geólogo independente e altamente qualificado para fazer sua própria avaliação especializada da propriedade. O doutor Montenegro era um homem de 50 e poucos anos, com barba grisalha bem cuidada e olhos que brilhavam intensamente de entusiasmo quando falava apaixonadamente de rochas e minerais raros. Por 3 dias completos, observei-o caminhar sistematicamente pela minha propriedade, carregando equipamentos sofisticados e modernos, tirando amostras precisas, fazendo medições meticulosas. Continuei com minha rotina diária simples, mantendo cuidadosamente a fachada da mulher abandonada que lutava desesperadamente para sobreviver em uma cabana em ruínas. Enquanto isso, comecei a observar muito mais de perto o comportamento específico de Marina. Não era absolutamente difícil obter informações detalhadas sobre ela em uma cidade pequena, onde todos se conheciam. As pessoas falavam constantemente, especialmente nos correios movimentados e no supermercado central. Aquela Marina Santos está gastando dinheiro como se fosse água, murmurou a senhora Conceição na fila do supermercado.
Comprou 3 carros luxuosos no último mês apenas. E aquela viagem extravagante para a Europa que está planejando meticulosamente? Acrescentou sua amiga íntima. 2 meses nos melhores hotéis deve estar custando uma fortuna absoluta. Minha sobrinha trabalha na joalheria elegante do centro, continuou a senhora Conceição fofoqueira. Ela diz que Marina tem ido lá pelo menos 4 vezes para comprar joias que custam mais do que meu salário anual completo. Ouvi essas conversas reveladoras com crescente fascinação científica. Marina estava fazendo exatamente o que Rodrigo havia previsto com precisão, esbanjando o dinheiro sem qualquer consideração pelo futuro ou consequências. Uma semana depois, o Dr. Montenegro me entregou seu relatório detalhado. Seu sorriso era ainda mais largo e confiante do que antes. Senhora Santos, sua propriedade é literalmente um tesouro escondido. Os depósitos de quartzo são extremamente extensos e de altíssima qualidade, mas isso não é nem mesmo o mais emocionante. O que mais o senhor encontrou? Perguntei com crescente expectativa. Ametista de qualidade gema superior. Muita ametista extraordinária. E algo ainda muito melhor. Turmalina verde rara. As espécies que encontrei sugerem depósitos absolutamente significativos. Eu não sabia muito sobre pedras preciosas específicas, mas a expressão radiante do Dr. Montenegro me dizia que isso era extremamente bom. Muito bom mesmo. De que valor exato estamos falando? Perguntei, tentando manter a voz completamente firme. Conservadoramente, diria que os direitos de extração poderiam valer entre 12 e 18 milhões de reais, possivelmente muito mais se os depósitos de turmalina forem tão extensos quanto suspeito fortemente. 18 milhões de reais, quase 4 vezes mais do que Marina havia herdado oficialmente. E isso era uma estimativa deliberadamente conservadora? Naquela noite específica, enquanto jantava minha refeição simples à luz tremeluzente de velas, não pude evitar sorrir genuinamente pela primeira vez em meses. Rodrigo havia sabido exatamente o que estava fazendo estrategicamente. Ele havia transformado minha aparente humilhação na maior vitória de toda a minha vida. Mas minha investigação meticulosa não parou por aí completamente. Comecei a prestar ainda mais atenção às atividades específicas de Marina, não por rancor pessoal, mas por curiosidade puramente estratégica. Uma tarde tranquila, enquanto estava no banco fazendo algumas transações menores de rotina, ouvi uma conversa extremamente interessante. Marina estava no guichê exatamente ao lado do meu, e sua voz era alta o suficiente para ser impossível não ouvir claramente. Preciso transferir mais 60 mil para minha conta de investimentos, ela dizia impacientemente ao caixa. E também preciso de informações detalhadas sobre empréstimos, usando minha herança como garantia. Tenho algumas despesas grandes chegando urgentemente. Empréstimos contra sua herança familiar. Isso significava que ela já estava gastando consideravelmente mais dinheiro do que tinha disponível imediatamente. Depois que ela saiu apressadamente, esperei alguns minutos estratégicos antes de me aproximar casualmente do mesmo caixa jovem. Era um rapaz jovem e inexperiente, provavelmente novo no trabalho e parecia visivelmente sobrecarregado. Desculpe, disse com minha voz mais gentil e maternal. Mas a mulher que acabou de sair não é Marina Santos? Acho que ela pode ser parente distante minha. Ah, sim. A senhora Santos tem estado extraordinariamente ocupada ultimamente com todas as suas transações financeiras constantes. Transações? Perguntei fingindo curiosidade inocente. Bem, eu realmente não deveria falar sobre os assuntos confidenciais de outros clientes, ele disse hesitantemente. Mas então se inclinou para a frente como se fosse compartilhar uma fofoca suculenta. Mas entre nós, nunca vi alguém gastar dinheiro tão rapidamente. Saques grandes quase todos os dias sem exceção. Esta era uma informação absolutamente valiosa. Marina não estava apenas gastando irresponsavelmente o dinheiro de Rodrigo, mas estava gastando a um ritmo completamente insustentável. Algumas noites depois, enquanto revisava meticulosamente os documentos de Rodrigo pela enésima vez, encontrei algo importante que havia ignorado anteriormente.
Uma pequena nota escrita cuidadosamente na margem de um dos relatórios geológicos mais antigos. Marina nunca teve paciência genuína para as coisas que realmente importam na vida. Ela sempre quis gratificação imediata e instantânea. Esperança, por outro lado, entende perfeitamente o valor de esperar pacientemente pelo momento absolutamente certo. Rodrigo havia entendido nossa filha muito melhor do que eu pensava. Ele havia visto claramente sua natureza impulsiva e perigosa, sua necessidade desesperada de ter tudo imediatamente, e havia usado essa fraqueza fatal estrategicamente contra ela. No dia seguinte determinante, decidi fazer uma pequena visita discreta à cidade. Fazia semanas completas que eu não saía da propriedade, exceto para compras absolutamente essenciais. Estava genuinamente curiosa para ver como Marina estava gerenciando sua nova riqueza repentina. Encontrei-a na loja de roupas mais cara e elegante da cidade, experimentando um casaco luxuoso que provavelmente custava mais do que eu havia gasto em roupas nos últimos 5 anos inteiros. "O que você acha deste modelo exclusivo?" Ela perguntava aduladoramente à vendedora, girando vaidosamente na frente do espelho. "É especificamente para minha viagem a Paris no próximo mês?" "Fica absolutamente lindo em você, Senhora Santos," a vendedora respondeu adulando descaradamente. "E temos sapatos importados que combinam perfeitamente." Da minha posição estratégica atrás de uma arara de vestidos caros, pude observar Marina cuidadosamente sem ser vista. Seu comportamento era extremamente revelador. Ela comprava compulsivamente, escolhendo os itens mais caros sem sequer perguntar o preço. Era como se estivesse tentando desesperadamente compensar algo, como se o dinheiro pudesse preencher um vazio que ela nem sabia que tinha. Quando saiu da loja com 4 sacolas grandes e pesadas, seguia discretamente a uma distância segura. Sua próxima parada foi a agência de viagens, onde passou mais de 1 hora planejando meticulosamente o que parecia ser umas férias absolutamente extravagantes. Depois disso, foi diretamente ao escritório de um corretor de imóveis. Pela vitrine, pude vê-la olhando catálogos de casas que estavam claramente fora de seu alcance, mesmo com sua herança substancial. Era simultaneamente fascinante e triste. Marina estava agindo exatamente como uma pessoa que havia ganhado na loteria e não tinha a menor ideia de como gerenciar a riqueza repentina. Ela estava tomando decisões impulsivas que a levariam inevitavelmente à ruína financeira em poucos anos. 6 meses completos depois de me mudar para a cabana, minha vida havia mudado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Havia vendido os direitos minerais para a companhia de mineração mais confiável por 14 milhões de reais, após uma negociação extremamente cuidadosa que me garantiu também royalties futuros substanciais. Mas mantive minha vida aparentemente simples, pelo menos na aparência. Ainda morava oficialmente na cabana, embora agora tivesse eletricidade moderna e água encanada instaladas discretamente. Por fora, o lugar ainda parecia deteriorado, exatamente como Marina esperaria, mas por dentro eu havia feito melhorias sutis para meu conforto pessoal. Meu advogado, Dr. Silva, havia estruturado absolutamente tudo de forma que o dinheiro estivesse completamente protegido e diversificado inteligentemente. Eu tinha recursos mais do que suficientes para viver confortavelmente pelo resto da minha vida, e muito mais. Enquanto isso, eu observava atentamente a progressão previsível da vida de Marina. O que eu ouvia era exatamente o que esperava, mas ainda assim a velocidade da queda de Marina me surpreendia. Ela vendeu 2 dos carros que comprou impulsivamente, a senhora Conceição me informou, durante um de nossos encontros casuais no supermercado, e cancelou aquela viagem cara para a Europa que tinha planejado. Minha cunhada trabalha no banco. Ela diz que Marina tem ido lá quase todos os dias tentando conseguir mais empréstimos. Aparentemente, já deve mais de 300 mil reais. 300 mil em dívidas em apenas 6 meses. O ritmo de autodestruição de Marina era ainda mais rápido do que eu havia calculado. 1 semana completa depois, recebi a ligação que estava esperando pacientemente. "Mãe!" A voz de Marina soava pequena, vulnerável, de uma forma que eu não ouvia desde que era criança. "Olá, Marina." "Mãe,
Preciso falar urgentemente com você. Posso ir te ver? É extremamente urgente. Claro, quando? Agora é muito importante. Tudo bem, você sabe onde me encontrar. 1 hora depois, ouvi o som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Mas quando saí para a varanda, vi que não era mais o carro luxuoso. Era um modelo muito mais antigo, provavelmente de segunda mão. Marina saiu do veículo lentamente, como se cada movimento lhe custasse um esforço imenso. Quando se aproximou da luz da varanda, pude ver que havia chorado intensamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e seu rosto, sem maquiagem, mostrava um cansaço profundo. Mãe, ela começou, sua voz falhando completamente. Cometi erros terríveis. Depois de uma longa conversa dolorosa onde Marina admitiu suas dívidas de R$ 500.000, decidi fazer-lhe uma oferta, mas com condições muito específicas. Emprestaria o dinheiro, mas ela trabalharia para mim nos próximos 5 anos, todo sábado, e escreveria um pedido público de desculpas para toda a família. Os meses seguintes estabeleceram uma rotina nova. Marina vinha religiosamente todo sábado, trabalhava sem reclamações e gradualmente começamos a ter conversas reais e honestas. Na primavera seguinte, exatamente 1 ano depois de encontrar a chave na cabana, tomei a decisão de revelar minha verdadeira situação. Comprei uma casa linda nas colinas, com vista para o vale onde havia crescido. Quando Marina chegou para seu sábado habitual de trabalho e encontrou a cabana vazia com uma nota direcionando-a para meu novo endereço, seu choque foi visível. Mãe, ela disse quando chegou à minha nova casa. O que é tudo isso? É a minha casa verdadeira, respondi simplesmente. Minha verdadeira casa. Expliquei sobre os direitos minerais, sobre como Rodrigo havia planejado tudo. Vi como ela processava essa informação, como sua expressão mudava de confusão para compreensão e depois para algo que só posso descrever como assombro, misturado com respeito genuíno. Então, você nunca precisou do meu dinheiro. Você poderia ter me deixado sofrer as consequências das minhas ações, ela disse finalmente. Sim, eu poderia, respondi. Por que não o fez? Aproximei-me dela e coloquei minha mão sobre a sua, porque apesar de tudo o que aconteceu, você ainda é minha filha? E porque acreditei que a pessoa que você costumava ser ainda existia em algum lugar dentro de você. Naquele verão, Marina terminou de pagar seu empréstimo 3 anos antes do prazo combinado. Ela havia reconstruído sua prática jurídica com um foco completamente diferente, especializando-se em ajudar famílias em crise financeira. Mãe, ela me disse em um sábado enquanto trabalhávamos juntas no meu novo jardim, você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se o papai tivesse dividido tudo de forma equitativa desde o início? Pensei na pergunta dela enquanto plantava flores ao lado do caminho de entrada. Acho que seu pai nos conhecia melhor do que nós mesmas nos conhecíamos. Ele sabia que eu precisava aprender que podia sobreviver sozinha e sabia que você precisava aprender que dinheiro sem sabedoria é completamente inútil. E você acha que nós aprendemos? Olhei para minha filha, não mais a mulher arrogante e cruel que ela havia sido, mas alguém que havia descoberto a humildade e a gratidão da maneira mais difícil. Pensei na minha própria jornada, da mulher devastada que havia sido expulsa de sua casa para a mulher independente e próspera que eu era agora. Sim, disse sorrindo enquanto o sol da tarde banhava meu jardim em luz dourada. Acho que finalmente aprendemos. Naquela noite, sentada na minha varanda, observando as luzes da cidade lá embaixo, refleti sobre o ano extraordinário que havia passado. Eu havia perdido uma casa, mas ganhado um lar verdadeiro. Havia perdido uma filha que me dava por garantida e conquistado o respeito de uma filha que aprendeu a me valorizar genuinamente. Rodrigo tinha absoluta razão. Eu era mais forte do que qualquer um havia pensado, incluindo eu mesma. E às vezes a maior vitória não é obter exatamente o que você quer, mas descobrir que você já tinha tudo o que precisava para ser verdadeiramente feliz. Agora, se você gostou desta história emocionante, já clique nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravoltas, como você nunca viu antes em sua vida.